Capítulo 221 Voar. Dentro da sala de pedra, um homem e um gato estavam sentados no chão, cultivando. Meio-dia depois, o jarro produziu outro lote de vinho, que emanava um aroma espiritual. Embora não tivesse se tornado um vinho de nível espiritual, através do olho esquerdo de Zhaofeng, ele ainda poderia dizer que o vinho poderia melhorar os corpos daqueles que estavam no reino ascensionado. Ele também descobriu que quanto mais tempo o vinho levava para ser fabricado pelo jarro, maior seria o seu nível e teria a chance de ser um verdadeiro vinho espiritual. Mas este processo precisaria de cerca de um mês. Zhaofeng e o pequeno gato ladrão tinham feito um acordo de dividir tudo meio a meio. O desejo do gato para com o vinho quase atingiu o nível de seu desejo por tesouros. Depois disso, o homem e o gato cultivaram discretamente na sala de pedra. Zhaofeng estava consolidando seu cultivo enquanto tentava extrair mais potencial do líquido misterioso. Pelo pequeno gato ladrão ter engolido todo o cadáver do inseto, não o tinha digerido completamente. 2 dias depois, as auras que irradiavam de Zhaofeng e do pequeno gato ladrão aumentaram. Zhaofeng não sabia a força exata do gato, mas não deve haver muito problema para ele cuidar dos discípulos do núcleo no clã. Falta apenas 10 dias para o banquete da aliança e minha missão ainda não está concluída. Zhaofeng decidiu voltar. O homem e o gato saíram voando e deixaram a área de cristal prateado. Zhaofeng examinou os túmulos abaixo, mas não se atreveu a chegar perto. Era uma área proibida que continha a maldição dos 100 túmulos, cuja origem provinha dessas tumbas. Embora os corpos nas tumbas estivessem mortos, eles ainda irradiavam uma temível aura que confirmava que eram todas as existências no reino espiritual verdadeiro ou superior quando estavam vivas. Quanto mais perto chegassem das tumbas, mais forte seria a misteriosa força de erosão. Voltando ao chão de ossos brancos, Zhaofeng teve de enfrentar os ataques dos esqueletos mais uma vez. Palma do vento e trovão. Zhaofeng usou todo o seu poder e, em meio à combinação de ventos e relâmpagos, os esqueletos foram transformados em cinzas. Nessas horas, mesmo os esqueletos no 7º céu foram facilmente derrotados por Zhaofeng. Depois de sair do chão de ossos brancos, a área enevoada apareceu. Os túmulos devem ser o núcleo deste lugar, a terra dos ossos brancos é o círculo interno e a área enevoada é o círculo externo. Zhaofeng concluiu. Depois de entrar na área enevoada, os sentidos seriam interrompidos e perderiam o senso de direção. Quanto a saber se eles foram capazes de escapar com êxito, dependia de sorte. Uma vez que alguém entrou no chão de ossos brancos, eles seriam afetados pelo poder da maldição. Chua! O manto das sombras ondulou e Zhaofeng se transformou em um rastro azul que liberou ondas ocasionais de relâmpagos quando acelerou para os limites da área enevoada. De repente, Zhaofeng pareceu sentir alguma coisa e ele imediatamente se escondeu atrás de uma grande árvore. Instantes depois, 2 poderosas auras entraram na área enevoada. Um deles era um velho de vestes cinza, enquanto o outro era uma velha mulher. Os dois tinham o ar do espírito verdadeiro ao seu redor, o que poderia até mesmo contrariar um pouco do poder misterioso na área enevoada. Obviamente, essas 2 pessoas estavam no reino espiritual verdadeiro. A terra proibida dos 100 túmulos realmente faz jus ao seu nome. Meu senso espiritual só pode estender-se até 1 metro aqui. O velho de vestes cinzas suspirou. Você ainda quer continuar?
A maldição da terra proibida dos 100 túmulos não é algo que os que estão no reino espiritual verdadeiro podem contrariar. No passado, aqueles que haviam escapado deste lugar tinham sido todos amaldiçoados e ficaram loucos antes de morrerem apenas alguns anos, a velha o aconselhou. Zhao Feng, que estava escondido atrás de uma árvore, sentiu seu coração apertar. Ele não achava que a maldição da terra proibida dos 100 túmulos fosse tão aterrorizante. Mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro, que escaparam deste lugar, haviam morrido no final. Poderia um pouco dessa maldição estar sobre ele. Embora Zhao Feng tivesse seu misterioso olho esquerdo, ele não tinha certeza. Além disso, pelo seu aspecto, os dois à sua frente eram obviamente mais fortes do que os anciãos do clã. Este velho só tem dezenas de anos de vida restando e é impossível para mim que eu entre no Ranklord verdadeiro no reino núcleo da origem nesta área de poeira. De acordo com os registros do santuário antigo, se eu puder entrar e deixar este lugar, as chances de sucesso são pelo menos 10 vezes maiores. O velho de vestes cinza estava cheio de determinação. Observando os dois do reino espiritual verdadeiro, Zhao Feng não se atreveu a usar seu olho esquerdo para escaneá-los, mesmo sabendo que seus sentidos eram restritos nessa área. Foi por causa dessa razão que os dois não conseguiram sentir Zhao Feng, que também tinha a ajuda do manto das sombras. Pouco tempo mais tarde, Zhao Feng ouviu um grito alto. O velho de vestes cinzas entrou no chão de ossos. Esses dois devem ser anciãos do santuário antigo. Vou esperar e ver a situação. Zhao Feng não fez nenhum movimento brusco. A área enevoada era a sua vantagem, ele não tinha medo de ser encontrado aqui. Algum tempo depois, um grito veio do chão de ossos. Kill! O ruído de voar pelo ar soou, então ele viu o velho de vestes cinza se retirar do chão de ossos. A velha chegou imediatamente ao seu lado e perguntou sobre a situação. O velho estava cheio de medo e não conseguia parar de tremer. Com seu rosto verde, ele finalmente conseguiu falar: a maldição envolveu meu corpo e minha força vital está sendo drenada. Então, ele sentou-se de pernas cruzadas no chão e tomou algumas pílulas espirituais, com a mulher próxima a ele o ajudando. O rosto de Zhao Feng estava estranho. O que havia infectado o velho de vestes cinza? Estacionado longe, usou seu olho esquerdo para inspecionar o velho. No entanto, quando o olho esquerdo de Zhao Feng examinou o velho de vestes cinza, seu coração ficou frio e ele não pôde deixar de respirar fundo. Através do seu olho esquerdo, ele viu invisíveis mãos brancas manchadas de sangue rastejar em torno do corpo do velho. Os órgãos deste velho estavam sendo corroídos pelas mãos invisíveis. Essa cena fez os cabelos de Zhao Feng se arrepiarem. Até mesmo a velha mulher ao lado do velho sentia-se inquieta e tinha que manter uma certa distância enquanto circulava sua força verdadeira. Quando a velha se aproximou, as brancas mãos invisíveis também a atacaram. É claro que, embora não pudessem ver as existências das mãos, podiam sentir instintivamente a ameaça delas. Os olhos de Zhao Feng estavam cheios de pena. Aquele velho de vestes cinza provavelmente não viveria mais do que metade de um ano. Esta terra proibida dos 100 túmulos é de fato proibida. Zhao Feng estava muito assustado, ele nunca esperava que o pequeno gato ladrão o trouxesse para um lugar tão perigoso. Se ele soubesse pela primeira vez sobre a situação aqui, Zhao Feng não se atreveria a entrar, mesmo que tivesse 100 vezes mais coragem.
Zhao Feng imediatamente circulou seu olho esquerdo para verificar o gato e sua situação, mas ele descobriu que não havia nada de errado. Zhao Feng soltou um suspiro. A razão pela qual Zhao Feng não foi afetado pela maldição foi por causa do misterioso olho esquerdo. Era como um sinal que poderia dissipar o poder das maldições. Quanto ao pequeno gato ladrão, sua história era extremamente misteriosa e foi ele que o levou aqui em primeiro lugar. Seu gatinho ladrão, não faça isso da próxima vez. Zhao Feng olhou friamente para o gato com seu olho esquerdo. O pequeno gato ladrão deu um soluço frio e acenou com a cabeça várias vezes antes de tirar a moeda antiga e brincar com ela tristemente. Zhao Feng sabia que apenas o olho esquerdo misterioso poderia controlar o pequeno gato ladrão ou então, com a atitude do gato, porque iria se incomodar com aqueles no reino espiritual verdadeiro. Não muito depois. O velho de vestes cinza e a mulher velha voaram. Antes de partir, Zhao Feng podia ouvir a velha dizer: "Isso é por não me escutar." Nos últimos 1000 anos, somente o Lorde Patriarca foi capaz de entrar na Terra Proibida dos 100 túmulos e retornar ileso. Mas nem mesmo o Patriarca conseguiu conquistar este lugar. Tudo o que podemos fazer é ir ao país Dragão de Ferro e encontrar o líder da divisão. Ele é extremamente misterioso, mas profundo em técnicas de energia mental. Talvez haja uma maneira. Um pouco depois de os dois terem partido, a figura de Zhao Feng apareceu enquanto olhava. É aquele patriarca, o patriarca da Lua Escarlate. Ele não ficou mais tempo e então saiu pelo mesmo caminho que ele veio através da área enevoada. 2 dias depois, Zhao Feng encontrou seu objetivo da missão, 2 pássaros de 2 cabeças de crista prateada, na floresta nuvem do céu. O pássaro de 2 cabeças de crista prateada era um senhor dos céus cuja a força era incomparável entre aqueles do 6º céu. Mas a força de Zhao Feng agora era pelo menos 2 vezes mais forte do que quando tinha deixado o clã. Apenas com um puxão do arco Luo, ele foi capaz de matar um pássaro de 2 cabeças. A missão exigiu 4 cabeças e Zhao Feng logo encontrou outro pássaro. Desta vez Zhao Feng não o matou. Em vez disso, ele usou uma técnica de energia mental para controlar o pássaro de 2 cabeças de crista prateada. Se alguém do santuário antigo estivesse aqui, eles ficariam atordoados. Zhao Feng, que estava no 5º céu, tinha controlado uma bestial que estava no 6º céu. Isso já era incrível. Além disso, o pássaro possuía 2 cabeças, o que significava que era 2 vezes mais difícil de controlar. Zhao Feng sentou-se no pássaro de 2 cabeças de crista prata e ele voltou para a montanha Lua do Céu. Que bestial é aquela com 2 cabeças? Os discípulos do clã Lua Quebrada entraram em pânico e agiram como se estivessem enfrentando um poderoso inimigo. Um pássaro de 2 cabeças de crista prateada eram existências invencíveis, mesmo para discípulos internos. Quando viram Zhao Feng nas costas do pássaro de 2 cabeças de crista prateada, seus olhos estavam cheios de respeito e até de admiração. Zhao Feng havia completado a missão de matar 2 pássaros de 2 cabeças de crista prateada. Mas inesperadamente, vários vice-chefes disputaram uns contra os outros para comprar este pássaro de 2 cabeças de crista prateada. O quão legal seria possuir tal pássaro de 2 cabeças? Seria a melhor montaria além da águia dourado pálido gigante.
A parte importante era que havia Zhaofeng, um treinador de bestas que poderia afetar o estado de espírito do pássaro de duas cabeças de crista prateada, o que facilitava treiná-las. Uma hora mais tarde, Zhaofeng tinha vendido o pássaro de duas cabeças de crista prateada para o vice-chefe Li, e não só ele recebeu as recompensas da missão, ele também ganhou dezenas de milhares de pedras de cristal primordial. O rosto do vice-chefe Li estava vermelho e cheio de sorrisos. Claro, não era tão fácil ganhar pedras de cristal primordial. Durante os próximos dias, Zhaofeng teve que usar suas técnicas de energia mental para ajudar o vice-chefe Li a treinar o pássaro de duas cabeças de crista prateada. Naquele dia, o discípulo principal Beimoi voltou de sua missão e seu cultivo atingiu o ápice do quinto céu. Mas quando Beimoi viu Zhaofeng, sua expressão mudou drasticamente para descrença. Porque o cultivo de Zhaofeng era mesmo ligeiramente mais alto que o dele, tendo alcançado a perfeição do quinto céu, não muito longe do sexto céu. Parece que meu esforço e o risco envolvido valeu a pena. Zhaofeng pensou presunçosamente consigo mesmo. Esta foi a primeira vez que ele superou Beimoi. Neste momento, faltavam apenas alguns dias para o banquete da aliança. Ainda há 5 ou 6 dias até o banquete da aliança dos 13 clãs, mas o lugar onde ele é realizado é longe da montanha Lua do Céu, então partiremos dentro de 2 dias. O primeiro ancião chamou Zhaofeng e Yang Gan. Quando o olhar do primeiro ancião pousou em Zhaofeng, seus olhos brilharam de alegria. A expressão de Yang mudou ligeiramente. Ele não achava que este irmão júnior dele já estaria a meio passo do sexto céu. Zhaofeng estava de pé com as mãos atrás das costas enquanto os cabelos azuis ondulavam ao vento. Um sorriso se enrolou em seus lábios e uma indescritível confiança veio dele e o tornou ainda mais misterioso. Depois de retornar ao clã, ele estava cheio de confiança para o banquete da aliança. A partir deste momento, não havia poder que pudesse impedi-lo de voar.